Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 29 de junho, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quinta-feira, as bolsas globais, em sua maioria, estão caminhando aí para um dia um pouco mais positivo. E esse movimento de alta acaba sendo impulsionado principalmente por notícias corporativas positivas, o que acaba ajudando então a equilibrar as preocupações sobre uma possível alta das taxas de juros, como foi dito anteriormente aí pelos principais bancos centrais globais. No caso aí, olhando para as movimentações, nós temos na Europa, Bolsa de Londres, a exceção, caindo 0,24, Paris na França, alta de 0,77, e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha subindo 0,15. Já os futuros norte-americanos, nós temos o S&P futuro subindo 0,31, Dow Jones subindo 0,27 e a Nasdaq subindo 0,42. Em relação ao noticiário corporativo, na Europa nós tivemos a montadora Renault, ela que, por exemplo, sinalizou aí a possibilidade de lucros maiores, o que acabou contribuindo aí para o bom humor dos investidores por lá. Já nos Estados Unidos, como eu já disse anteriormente, destaque aí para a Nasdaq, que sobe quase 0,5%, reflexo aí da previsão de vendas acima do esperado, que foi divulgado aí nesta noite, barra madrugada, pela Micron Technology, empresa do setor de tecnologia barra semicondutores, o que acabou então sustentando esse movimento. No entanto, como eu já disse anteriormente, existe aí um contraponto, em que o cenário global ainda continua bastante atento ao comportamento dos principais bancos centrais. Nós tivemos recentemente Jerome Powell, presidente do Fed, Banco Central dos Estados Unidos, ele que afirmou recentemente que pelo menos 2 aumentos das taxas de juros podem ser prováveis neste ano, com o objetivo de trazer a taxa de inflação nos Estados Unidos abaixo da meta de 2%. Declarações semelhantes foram feitas aí pelo presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, e do Banco Central inglês, o Andrew Bailey, indicando que ainda há um caminho a ser percorrido do controle inflacionário. Beleza, pessoal? Então, hoje a gente acaba tendo esse dia de contraponto. De um lado, o noticiário corporativo sustentando essa movimentação de alta, mas ao mesmo tempo os investidores, o mercado global, ainda atento a essa questão envolvendo possíveis movimentações futuras das taxas de juros no mundo desenvolvido. Sobre a agenda macroeconômica, nós temos aqui que o mercado segue de olho aí a divulgação de dados importantes nos Estados Unidos e na China. Nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, a gente vai ter a divulgação do PIB do primeiro trimestre, expectativa de crescimento de 1,4%. No mesmo horário, a gente vai ter aí pedidos de auxílio-desemprego. Na China, 10h30 da noite, ou seja, após fechamento aqui do mercado, nós teremos o índice de gerentes de compras, o famoso PMI industrial e de serviços, dados esses super importantes para a gente avaliar como está a atividade econômica na China e assim fomentar ou não esse sentimento sobre uma recuperação da economia chinesa, que é bastante aguardado para 2023, mas ele ainda não aconteceu de uma maneira sustentável. Falando sobre China, pessoal, a gente teve a Bolsa de Hong Kong queda de 1,24, Bolsa japonesa subindo 0,12, e quando a gente olha para a movimentação das commodities, a gente acaba tendo aí mais um dia negativo do cobre, tá? O cobre que estende o seu movimento de queda, caindo 1% nesta manhã, os contratos negociados na Bolsa de Londres. A gente acabou tendo também um dia negativo para o minério de ferro que veio de 2 altas consecutivas. Minério de ferro que acaba sendo impactado aí pelas falas de Powell ontem e preocupações com a retomada decepcionante da economia chinesa, o que pode mudar ou não a depender desse dado de atividade econômica que vai ser divulgado hoje às 10h30 da noite. Por fim, pessoal, o petróleo acaba tendo uma alta de 0,19, 69, quase $70 o barril. Importante dizer que essa movimentação aí próxima do 0 a 0 acaba acontecendo depois de uma movimentação positiva ontem. O petróleo que subiu quase 3%, o mercado aí tentando equilibrar aí as preocupações com os bancos centrais, ao mesmo tempo que a gente teve ontem um movimento muito significativo de queda dos estoques nos Estados Unidos. Ou seja, se a oferta está menor e a demanda constante ou crescente, isso acaba movimentando aí os preços para cima, o
que acabou contribuindo para essa movimentação de alta ontem. Outros ativos que a gente gosta de acompanhar aqui, o índice dólar DXY praticamente no 0 a 0, 102,86 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 1,11 a 3,75. Bitcoin subindo 1,31, $30.700 a unidade. Beleza? Bom, pessoal, agora sobre o Brasil, tá? O mercado financeiro local se prepara aí para a reunião do Conselho Monetário Nacional CMN, prevista para acontecer hoje às 3 horas da tarde. Os investidores, né, e analistas que estão majoritariamente posicionados, a expectativa é de uma manutenção da meta de inflação em 3%, acompanhada aí da adoção do que nós chamamos aí de horizonte contínuo, que pode endossar então a expectativa de corte da taxa Selic em agosto. O CMN, né, ele tem por objetivo de estabelecer a meta de inflação para 2026, sendo que a tendência, né, conforme as recentes sinalizações da equipe econômica, é manter o mesmo patamar de 2025, que hoje fica aí em 3%. A expectativa do mercado é que a banda, né, de 1,5 ponto percentual também seja mantida. A gente teve recentemente o ministro Fernando Haddad, ele sinalizou que qualquer mudança no regime de inflação vai se concentrar no seu horizonte, reforçando então a opinião de que tal mudança não teria impacto no curto prazo na política aí de juros do Banco Central. Os juros, pessoal, ainda podem sofrer, né, o mercado, no caso de juros, sofrer os impactos das entrevistas aí de Campos Neto e do Diogo Guilherm sobre o relatório de inflação que vai acontecer após a divulgação aí deste comunicado, né, o RTI, o relatório de inflação, trimestral de inflação, previsto para acontecer às 8 horas da manhã, daqui a pouquinho do horário que eu estou gravando este podcast. Além disso, pessoal, nós teremos hoje leilão do Tesouro, dados do IGPM, né, inflação calculada pela FGV, e dados do CAGED, tá? Em relação aos dados do Tesouro, nós teremos a expectativa aí de um déficit de 46,6 bilhões, contrastando aí com o superávit de 15,6 do mês de abril. Em relação ao CAGED, a previsão é da criação aí de 190.500 novos postos de trabalho, tá? Um aumento em relação ao dado anterior. E por fim, pessoal, para a gente encerrar aqui, no cenário corporativo, destaque para a Light e para o Grupo Pão de Açúcar. No caso da Light, a gente teve o Nelson Tanuri, ele por meio aí do fundo WNT, Gestora de Recursos, elevou a sua participação na Light para 28,06%. Já o Grupo Pão de Açúcar recebeu uma oferta não solicitada de 836 milhões de dólares por sua participação de 96,52% no Grupo Êxito, tá? Essa proposta que foi apresentada pelo bilionário Jamie Glinsky, ela é válida até o próximo dia 7 de julho. Ele disse que pretende aí pagar à vista caso essa oferta aí seja aceita. Acredito, pessoal, que essas duas notícias podem ter repercussões aí positivas tanto para a Light quanto para o Grupo Pão de Açúcar, ok? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Hoje é um dia em que os mercados estão majoritariamente em alta e essa movimentação positiva acaba sendo favorecida aí pelo noticiário corporativo internacional, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Mas é aquilo, pessoal, um olho no peixe, um outro no gato. Ao mesmo tempo que o noticiário corporativo corrobora com esse sentimento, a gente não pode esquecer das falas duras, né, que têm sido feitas aí pelos diretores de política monetária, né, os dirigentes do FED, dirigentes do Banco Central Europeu, e o que poderia contribuir ou não para esse sentimento são os futuros dados, né, de inflação e de mercado de trabalho nos Estados Unidos. Um abraço, uma ótima quinta-feira para vocês, até mais, valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.